Então, dando início à minha parte, eu vou falar sobre abordagem robótica, né? Então, um breve histórico. Quem primeiro usou essa palavra robô foi um dramaturgo, Joseph Capek, e esse termo robô foi dado pelo termo robota tcheco, que significava trabalho escravo. Então, eram os escravos que começavam escravizados e depois eles se rebelaram, que foi a chamada rebelião dos robôs, e aí acabaram com a espécie humana na peça, e aí foram, por si só, se desenvolvendo, né? E aí, 60 anos depois, foi feito o primeiro procedimento robótico, que era uma biópsia percutânea de cérebro, usando uma tomografia computadorizada de crânio. Esse sistema, no início, eram autônomos, né, e as tarefas eram planejadas pré-operatoriamente. Existiam principalmente robôs que tratavam mais pacientes urológicos e pacientes ortopédicos. Já 10 anos depois, começa a aparecer o que se perpetuou até hoje, que são os sistemas dependentes principalmente da ação do cirurgião, né? Que são os sistemas mestre-escravo. Isso começou com a Computer Motion, que era uma gigante no, na produção de materiais médicos, e ela tinha dois robôs, que era esse Aesop e o Zeus. E se vocês notarem ali, ele tem os braços do robô estão na própria mesa aqui. E nesse mesmo tempo, a Intuitive Surgical, ela lança o Da Vinci. E aí, em 2003, há a fusão da Computer Motion com a Intuitive, e aí fica assim uma patente estabelecida de só ter o robô do Da Vinci até praticamente o ano passado, onde foi quebrada a patente. Hoje tem inúmeros robôs saindo aí. Pra vocês terem uma ideia, semana passada a gente estava lá na escola, que é uma empresa que faz aulas de pós-graduação em cirurgia minimamente invasiva, e o Marcelo Loureiro estava falando com um sócio dele lá que está na China. Tinham 6 plataformas chinesas de cirurgia robótica uniportal sendo desenvolvidas lá na China. Então, os chineses vêm com tudo, né? Isso vai fazer com que talvez a gente tenha mais chance de oferecer para uma parcela maior da população a cirurgia robótica, né? Com os benefícios que traz, né? Então, é, a, a composição do sistema robótico é essa, até hoje é essa, né? Você tem um carrinho cirúrgico, que é o esqueleto do robô, onde você tem os braços deles, são habitualmente 4 braços. Depois eu vou mostrar quais são as pistas que a gente mais usa. Deles vai a ótica. Só essa ótica a gente sempre chama de 500 mil, que sai 500 mil reais só a ótica do robô, né? Então, a gente tem que ter um cuidado especial, e as pinças também têm seu tempo de uso estabelecido, já para 10 usos cada pinça, depois tem que trocar. Esse é o carrinho de visão, que é onde tudo acontece, onde se processa, o carrinho de visão, e aqui o console, onde o cirurgião fica sentado. Uma boa vantagem é que você opera sem luva, opera sem luva e sem sapato, descalço. Você tirou a cabeça do console, para tudo, você pode ir até o banheiro, pode tomar um café, pode tomar uma água, né? Não, e aí foi havendo a evolução dos sistemas robóticos, né? Começou com o S, aí passou ao SI. Vocês vejam como eles eram maiores, né? E esse, o XI, é o robô mais completo. Esse, felizmente, é o que a gente tem, é o único que tem aqui no Paraná ainda, é o lá do Nossa Senhora das Graças, e foi adquirido antes da pandemia. Minhas irmãs fizeram um esforço lá e compraram esse. Então, ele tem a diferença, depois eu vou mostrar ali a, a, o porquê que é melhor, né? A diferença é que ele tem esse boom aqui, que faz com que ele gire num eixo, e você pode operar outros quadrantes sem mudar o robô. Então,
o X, que é uma evolução do SI, que fica entre SI e XI, ele é bom porque os braços são menores, tudo, mas ele não tem esse boom. E isso faz com o quê? Que também você é, possa colocar o robô, né? Fazer a colocação dos trocáteres e dos braços mais rapidamente e tirar mais rapidamente, diminuindo o tempo de cirurgia com esse XI. Mas os outros dá para superar perfeitamente. Então, quais são as principais características e talvez as vantagens que a gente vê na cirurgia robótica, né? Você tem uma visão tridimensional de alta definição. Esse é só o cirurgião. Quem está na sala está vendo em duas dimensões, né? O cirurgião magnifica a imagem até 10 vezes, se amplia a imagem. Tem 7 graus de liberdade dos instrumentos. No punho a gente tem 2 graus. Então, se imaginar que você coloca uma bola no teu cotovelo, você não consegue pegar, o robô consegue pegar essa bola do cotovelo. Então, você tem uma liberdade maior. A gente vê isso muito na cirurgia torácica, nas broncoplastias, nas arterioplastias, que quando a gente fazia por vídeo, muitas vezes a gente convertia para poder fazer manual. E às vezes que a gente fez por vídeo mesmo, demorava no mínimo 1h30 a sutura, 1 hora para você fazer uma sutura para fazer bem feito. No robô, 10 minutos, 5 minutos, você faz aquilo, né? E isso é algo que está, assim, até no começo, né? No início, daqui a pouco, você vai fazer só um pontinho a laser, o robô mesmo vai fazer a sutura, né? Isso não tenho dúvida. Ele filtra tremor fisiológico das mãos, então até o parkinsoniano quase que pode operar com uma robótica, porque se você tremer aqui, lá dentro ele filtra. E como eu falei, rápida docagem e desdocagem do, do robô, principalmente o XI. Firefly, essa fluorescência com licianina verde, isso é algo que ajuda muito na margem. Então, depois que você liga a artéria, você injeta a endocianina e aí a própria ótica tem um dispositivo que você consegue ver, a gente vai ver numa imagem ali, onde está verde é onde ainda tem a vascularização, a irrigação. Então, ali é onde você tem que preservar. E aí, depois que você acende a luz de novo do robô, já está marcadinho, e aí você secciona e tira todo aquele segmento com segurança e aumentando a margem. E o grampeador, existe do próprio robô, a gente usa o grampeador externo ainda pelo preço, porque ainda o preço a diferença de preço é grande, e energia, tanto a XI e o X tem a energia também, o bipolar, que não o da Cardier bipolar, mas a energia separada, mas também muito cara, a gente usa de fora, né? Aqui uma sala, vocês vejam a sala ampla com todos os componentes da equipe distribuídos, são bem definidos e todos eles têm treinamento específico para cirurgia robótica, né? Aqui a marcação sendo feita, com uma orientação visual dos trocáteres. Então, ali vocês podem ver que você coloca a ótica em primeiro e depois você vai visualmente olhando os trocáteres. Aqui um trocáter é diferente dos outros que a gente usa. Ele tem aqui um centro remoto, esse centro remoto aqui vai ficar no espaço intercostal, então ele fica fixo. Então você tem o nervo intercostal que passa abaixo da costela superior, ele agride menos, né? Porque ele gira em torno dele mesmo, assim. Então ele não comprime muito o nervo intercostal, diminuindo a lesão das estruturas adjacentes. Para ser bem sincero, eu ainda não vi muita diferença da videocirurgia no que diz respeito à dor para a cirurgia robótica. Acredito que talvez sim. A gente está no início de experiência, que já passamos, a curva de aprendizagem está com 76 lobectomias feitas, né? Mas é algo que a gente, claro, que vai devagarinho, vai melhorando, a gente vai vendo que há melhora do resultado no que diz respeito à dor, a tempo de internamento, mas eu acho que ainda é, falta um pouquinho, né? Se for comparar o que a gente tinha, mais de 200 cirurgias por vídeo, daí hoje a gente, para robótica, daqui a pouco a gente chega
no que a gente fazia por vídeo. Existe muita coisa por vídeo, isso é algo que tem que ficar bem claro, que existe muita coisa que você pode fazer por vídeo e deve fazer por vídeo, cirurgias menores, dissecções de nódulos, descodificação pulmonar, câncer de pulmão mesmo. Quem tem uma habilidade razoável pode fazer mais ou menos o que se faz pela robótica. A robótica, é claro que ela faz com que você amplie um pouco o que você consegue pela vídeo, mas eu acho que a vídeo tem que ser ainda colocada como o padrão ouro, porque é onde você consegue oferecer para todo mundo, né? O robô ainda tem uma complementação e que uma boa parte dos pacientes não pode pagar, né? Então, esse é a endocianina injetada, vocês vejam ali os segmentos e aqui, então, era uma bissegmentectomia 6 e 8. Você marca aqui com o bipolar e depois você grampeia e tira só essa parte que já está desvascularizada. Isso ajuda muito, né? Porque antigamente você tinha que mais ou menos imaginar onde é que você ia passar o grampeador. Essas são as pinças, né? A Cardier, a Maryland bipolar. A Cardier é mais para apreensão, a Maryland bipolar e a TIPAP. A, a TIPAP é mais para afastar e a Maryland bipolar se queima e ao mesmo tempo se vai dissecando e vai cortando com ela. O grampeador externo eu já falei que a gente usa pouco e ocasionalmente pinça selante de vasos quando você tem um vaso um pouco maior e que você não tem uma segurança muito grande com a Maryland para selar e cortar, você aí usa uma pinça que a gente chama de ligasure, que entra externamente. A gente hoje tem uma segurança em vasos até 7 milímetros de você poder selar e cortar sem o uso de grampeador ou de sutura. Então, isso é uma coisa muito boa. Tem muito cirurgião que ainda não tem essa segurança, né? E um colega nosso, Mário Gefter, de São Paulo, tem uma aula muito boa sobre esse tipo de procedimentos, o uso de pinças selantes, e ele mostra que a pressão que tem que fazer para romper um selamento é maior no selamento por energia bipolar do que no grampeador. Então é mais fácil você romper com o grampeador do que numa energia bipolar dessa. As indicações cirúrgicas, então, inicialmente, a cirurgia robótica era oferecida para tumores de mediastino anterior, onde a gente via que era bem superior ao que a gente tinha na divisão nas cirurgias por vídeo abertas e depois nas lobectomias nas fases iniciais, lobectomias. E com o passar do tempo, com a evolução, foi sido oferecida para broncoplastias, ressecções em manga, segmentectomias anatômicas, cirurgias pós-neoadjuvância, que esse vai ser o calo do sapato dos cirurgiões, né? Porque dificulta, depois da neoadjuvância, grandes massas mediastinais, ressecção da primeira costela. E quanto à cirurgia mediastinal, aí alguns trabalhos que mostraram que não só no mediastino anterior, como nos 3 compartimentos, tem ali mediastino anterior, médio e posterior, 84 pacientes, todos ressecados, ela se mostrou tão segura quanto a cirurgia aberta para ressecções mediastinais. Esse é um outro trabalho, é uma revisão mais recente de cirurgia robótica comparando com a cirurgia aberta, então, mostrando até uma superioridade em relação à cirurgia aberta, e nesse mesmo trabalho mostra que a timectomia é um procedimento, para eles, foi o procedimento mais comumente operado pela cirurgia robótica. E agora, entrando no nosso assunto, que é o câncer de pulmão, no que diz respeito ao câncer de pulmão, o enfoque nos últimos anos, né, no carcinoma de pulmão não pequenas células, vem mudando drasticamente e muito aceleradamente, né, com terapias sistêmicas inovadoras, principalmente imunoterapia, terapias-alvo, né, os diagnósticos moleculares, né, os exames moleculares mostrando que rumo tomar, diagnóstico precoce, né, com esses programas de rastreamento, fazendo com que os pacientes que chegam
ao cirurgião, estão uma boa parte deles na fase inicial, onde se pode oferecer praticamente a cura, e, e diminuindo com isso muito a mortalidade, e todos esses pacientes devem ter os seus casos indicados em reuniões multidisciplinares, né? A gente vê isso que dá uma segurança enorme para todos, né? E principalmente para o paciente, ele ter um colegiado que vai discutir e que vai definir qual que é a conduta a ser tomada. Não sou eu, não é o pneumologista, não é o cirurgião de tórax, não é o radiologista, é o colegiado que se reúne, no nosso caso, uma vez por semana, e habitualmente entre 26 e 30 colegas dedicados à área do pulmão, que vão definir o que vai ser feito com esses pacientes. E com isso, vem melhorando bastante, acredito, né, o que a gente tem oferecido para os pacientes. A cirurgia continua sendo o tratamento de escolha, e ela se tornou realmente personalizada, né? Hoje você oferece cirurgia desde os estágios iniciais até os localmente avançados, que vão ter aí indicações de tratamento de neoadjuvância, que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante, né? Então, as cirurgias foram ficando cada vez menores, né? Cada vez menores, mais minimamente invasivas. A gente começou eu como sou mais velho, né? Comecei com as toracotomias grandes, com as resecções de costela, que o grande diferencial para as minimamente invasivas é esse aparelho ali, que é o finoqueto, né? Que é um instrumental que você comprime, você afasta as costelas e você comprime todas elas, comprime o nervo intercostal. Vocês imaginem a dor que dava isso nos pacientes, né? A cirurgia, a videocirurgia, que o que você fazia com isso, você faz com essas incisões, e aí recebeu agora o reforço da cirurgia robótica. E falando brevemente no histórico da cirurgia do câncer de pulmão, as ressecções pulmonares começaram na década de 30, e a primeira cirurgia realizada foi pelo Dr. Graham em St. Louis, que foi feita uma pneumonectomia num colega obstetra de 48 anos para tratar um tumor de 3 centímetros. Dr. Graham, que era um tabagista, ele faleceu antes do paciente. O paciente ia falecer depois dele. Então, teve uma longa sobrevida esse paciente, submetido a uma pneumonectomia por num tumor de 3 centímetros. E a pneumonectomia se tornou o padrão ouro das cirurgias para tratamento de câncer de pulmão, independente do tamanho. Em poucos anos aparece a primeira publicação com uma segmentectomia, mas agora para tratar doenças benignas. E somente nos anos 70 se estabelece um paradigma, né? Seguido até recentemente por alguns cirurgiões de tórax, em que a lobectomia só deve ser oferecida para pacientes que não têm risco de ser submetido a, a segmentectomia só para paciente que não tem risco de ser submetido a uma lobectomia. Então, ela ficou aí reservada para esses pacientes. E esse é um trabalho que ficou muito famoso, que ficou e foi usado até há pouco tempo também, que é o trabalho do professor Ginsberg. Esse eu tive a oportunidade de conhecer no meu tempo de residência médica. Ele acabava uma palestra, ia fumava uns 2, 3 cigarros, morreu também de câncer de pulmão, o Ginsberg, que foi um dos maiores cirurgiões de tórax de todos os tempos, né? Então a discussão prosseguiu, mas baseada sempre em séries de estudos retrospectivos, né? E esse foi o primeiro estudo, em 1995, prospectivo, randomizado, comparando a lobectomia a ressecções sublobares, que eles chamavam de ressecções limitadas, que eram a segmentectomia anatômica ou ressecção em cunha. E hoje se refere a essas ressecções com segmentectomia e ressecção em cunha, eles a limitada. Esse trabalho, inicialmente, eles tinham 276 pacientes, foram 247 randomizados,
122 a ressecções sublobares, 125 a lobectomia, e notem aqui que sem linfadenectomia. Então, eles não faziam linfadenectomia nesse caso, nessa época, nesse trabalho, ele não mostrou. Então, os resultados, ele teve uma recorrência maior nas ressecções sublobares. A maior parte delas tinha sido feita ressecções em cunha, e aqui tem uma outra particularidade que eles usavam os tumores menores que 3 centímetros. O T1, na época, era menor que 3 centímetros, não 2 como hoje. E meses após a publicação, surge essa crítica em forma de carta do editor, mostrando que eles haviam, e isso nunca foi comentado pelo trabalho, mesmo pelo Gisbert, que ele tinha perdido o segmento de 30% dos pacientes, e também aquilo que a gente tinha comentado, que os tumores eram maiores de 3 centímetros. Mas mesmo assim, isso foi ignorado pela classe médica e continuou sendo como gold standard a lobectomia para o tratamento do câncer de pulmão. E a discussão continuou. Cirurgia menor, cirurgia maior, os oncologistas sempre condenando o cirurgião de tórax que queria fazer uma cirurgia um pouco menor, porque oncologicamente achava-se que tinha que ser lobectomia, né? Surgindo a partir dessa época diversos trabalhos, né, que costumava chamar de segmentectomias intencionais. E vocês vejam que aqui já eles colocam uma medida dos tumores menores que 2 centímetros. Esse é um trabalho japonês, é retrospectivo, né? Fez linfadenectomia e ele tem uma sobrevida de 5 anos, 91,8%, né? 55 pacientes. Essa é uma revisão, né? Vários aspectos dessa revisão foram sendo definidos o que entendemos hoje serem fatores prognósticos positivos para você indicar uma cirurgia econômica para esses pacientes. Então, o tamanho deles menor que 2 centímetros, isso melhora o prognóstico. Vidro fosco puro, estarem presentes no terço externo, né, o mais periférico, a segmentectomia anatômica, de preferência, a ressecção em cunha, e a margem ou do tamanho da lesão ou 2 centímetros, no mínimo 2 centímetros, se essa lesão for perto de 2 centímetros, né? E aí, esperava-se muito pela publicação desses 2 estudos multicêntricos randomizados, que foi o JCOG 802-0802, foi publicado em abril de 2022, e o CALGB 14.0503, que foi apresentado no Congresso de Viena em agosto de 2022. Esses estudos, o JCOG 802, eles separaram 1.106 pacientes, né, de agosto de 2009 a outubro de 2014. Os tumores tinham que ser até 2 centímetros, com mais de 50% de componente sólido. Terço periférico do pulmão, N0 na congelação. Então, esses pacientes que vão para cirurgias minimamente invasivas têm que fazer o estudo dos linfonodos durante o ato cirúrgico. Então, você vai mandando os linfonodos, vai tirando para a congelação. Se vier positivo um linfonodo, aí já faz lobectomia, aí não tem mais indicação segmentectomia. Então, N0 na congelação, função adequada para lobectomia, podia ser que se tivesse que ampliar, margens maiores ou iguais ao tamanho do tumor, ou seja, 2 centímetros, segmentectomia de no máximo 2 segmentos, não foi permitida a pirâmide basal. E se fosse N1 na congelação, N1 seria daí o linfonodo hilar, mesmo que fosse N1, lobectomia também. E vocês vejam que aí os resultados, né? Sobrevida global, que era o endpoint primário, não mostrou inferioridade à segmentectomia em relação à lobectomia. E o endpoint secundário, que foi o intervalo livre de doença, também bem semelhante entre a segmentectomia e a lobectomia para esse grupo de pacientes. Esse outro trabalho, o CALGB, ele difere um pouco, eram 697 pacientes,
com tumores menores que 2 centímetros, eles dividiram em 357 lobectomias e 340 sublobar. E nesse caso, no outro caso, eram só segmentectomias anatômicas, no 0802. E no CAUGB também tinham ressecções em cunha. E o endpoint primário desse era o intervalo livre de doença, foi bem semelhante, vocês vejam ali. E a sobrevida global, que era o secundário, um dos endpoints secundários, também foi semelhante. E aí os resultados desses dois estudos colocaram a ressecção sublobar, ou seja, ressecção menor que a segmentectomia, do que a lobectomia, como tratamento de escolha para os pacientes que têm tumores menores que 2 centímetros. E aí começaram os desafios, né? Porque o cirurgião do torácico não foi preparado habitualmente para fazer uma segmentectomia. A segmentectomia é uma cirurgia muito mais difícil do que uma lobectomia, porque você tem que separar os vasos, os vasinhos que vão para aquele segmento, o brônquio que vai para aquele segmento, você tem que definir bem as margens, né? Então, é uma cirurgia que você tem que praticar bastante, né? Para você poder estabelecer passar uma curva de aprendizado para poder fazer aquela cirurgia. Então, se você não está habituado, tem que partir para a lobectomia mesmo, que você tem que oferecer o melhor para o paciente e não uma cirurgia subótima, né? E o que ajudou bastante, e vem ajudando, são essas reconstruções em 3D, que a gente tem usado bastante o serviço, até eu posso falar do Dr. Dante aqui, que é lá do DAP, que eles nos fazem esse favor de reconstruir, e a gente está cada vez tendo assim uma mimetização melhor, assim, você coloca do lado assim do que você está vendo, você vê qual é a artériazinha que vai para aquele segmento, ele dá uma segurança muito maior. Dá para fazer sem? Dá, mas com a reconstrução você fica bem mais seguro, né? Porque existem muitas variantes anatômicas no pulmão. Então, a radiologia, isso fez com que a gente começasse a ter um pouquinho mais de facilidade, né? A marcação, então, se tem uma lesão mais interna, né, que você não vai conseguir palpar, porque isso é algo que você também vai tendo que se habituar. Na videocirurgia, você tem a sensibilidade tátil, e no robô, não, você tem a sensibilidade visual, né, que chamam de áptico isso, né, você vai com o passar do tempo tendo a tua sensibilidade visual como se fosse manual, você vai palpando ali, parece que você está sentindo, mas não, visualmente você está tendo aquela sensação. E assim foram sendo planejadas essas segmentectomias anatômicas. Outra vantagem do tumor foi a maior vantagem e você conseguir fazer uma linfadenectomia mediastinal melhor. No que impacta isso? Impacta no prognóstico e no que você vai oferecer para o paciente depois. Se tem pacientes que você vai operar, a maioria desses pacientes que são em doença inicial, ele vai como N0, né? Então, se você tiver um upstaging, ou seja, você tiver um linfonodo positivo, ele já passa para um outro estadio e ele vai merecer adjuvância depois. Então, você tem que ter Antigamente era só a amostragem e hoje a gente tem alguns exemplos. Nós tivemos um caso de um paciente com tumor pequeniníssimo, de menor do que 2 centímetros, 1 centímetro e pouco, lobo superior, e que tinha um linfonodo bem lá dentro assim, da estação 7 que veio positivo. Então, esse paciente aí teve que partir para a adjuvância. Então, esses trabalhos mostram a equivalência da cirurgia robótica à cirurgia aberta, porque na vídeo a gente consegue menos linfonodos, né? Então, a cirurgia aberta, seja que linfonodos ressecados foram praticamente a mesma coisa na robótica que na aberta, e o upstage também. Os pacientes eram N0, no máximo N1, e tiveram upstage praticamente na mesma proporção. Esse é um outro trabalho, já um pouco mais recente, de 2021, que pegou 505 pacientes de estádio 1 e 2 N0 e dividiu em robótica, toracotomia e VATS, e vejam aqui que a aberta
E a robótica tem praticamente a mesma porcentagem de upstaging. E o número de linfonodos ressecados na aberta e na robótica também mais ou menos semelhantes, e na vídeo menos linfonodos ressecados. Aqui a gente tem uma visão, né? Essa aqui é a estação 7, que a gente está fazendo a linfadenectomia, né? Ali o nervo vago, que é um limite. Ali em cima é o linfonodo 9, onde está soltando o ligamento pulmonar e aí tirando os linfonodos. E aqui o linfonodo 4, aqui a veia cava, né? Aqui a ásicos, a cava superior, e a traqueia fica ali um pouquinho mais interna. Então se esvazia todas as cadeias linfonodais. Esse é um outro desafio, que é a imunoterapia neoadjuvante, né? Então, uma boa parte dos pacientes, não mais os casos que são mais avançados, estão sendo submetidos e têm indicação de fazer neoadjuvância, né? E a neoadjuvância, ela é, para nós, como se fosse a radioterapia, porque é, a gente tem visto que quanto mais linfonodos, se tem linfonodo comprometido ou aumentado, é pior a cirurgia, porque a neoadjuvância vai agir naquele linfonodo e você vai ter ele mais inflamado, e se passar um tempo, ele já fibrosa, já cola, gruda na artéria, e você tem muitas vezes que converter para poder operar com mais segurança o paciente. Então, essas taxas de conversão são maiores, né? Então, a taxa de conversão vai de 20% a 54%. Então, de você começar por cirurgia minimamente invasiva e terminar numa cirurgia aberta. Nós, felizmente, até hoje, não precisamos converter. Eu tenho que ser bem sincero que a gente tem na cirurgia robótica uma proctoria, então que o proctor vem até que se passe a curva de aprendizado. E a curva de aprendizado da cirurgia robótica é menor do que da cirurgia por vídeo. Então, na cirurgia por vídeo, você precisa de 10, na robótica, 10 a 15 cirurgias, você já recebe o certificado de estar apto a fazer. Na cirurgia por vídeo, são 60 lobectomias, né? Então, quando tenho cirurgias ainda que eu julgo que sejam mais difíceis, que você vai ter muita dificuldade, eu chamo, converso, coloco o paciente, chamo o proctor, que com o proctor ali do lado é muito mais fácil ainda, né? Porque o cara tem 500 cirurgias enquanto você tem 70, né? E muitas vezes essa troca de informações ali faz com que você economize horas de cirurgia, né? Isso para o paciente é muito melhor. Então, a cirurgia robótica parece que vai trazer menos conversões para quem faz imunoterapia. Então, esse aqui é um caso bem interessante, é um caso que passou na reunião multidisciplinar. O paciente tinha um tumor praticamente inoperável, e ele fez quimio-imunoterapia como já tratamento definitivo, não neoadjuvância. Voltou para a reunião multidisciplinar, o paciente tinha diminuído o tumor, parecia que já não precisaria mais fazer a pneumonectomia, a gente ia ver no transoperatório, e aí resolvemos operar esse paciente. Esse paciente Esse paciente, então, vocês vejam aqui, a gente está abrindo o pericárdio, né, para ver a veia pulmonar, se tinha invasão dentro, mas estava livre a veia pulmonar. Ali o brônquio, onde foi preciso fazer uma broncoplastia depois, porque ele estava muito perto, então, as duas bocas do brônquio, para depois anatomosar. E esse último, vocês vão ver aqui que foi ali a artéria pulmonar está aqui, então foi feita com o próprio grampeador, uma plastia praticamente na artéria, que você grampeou, tirou uma tampa da artéria aqui para poder completar a cirurgia, né? E vocês vejam que interessante que o anatomopatológico não tinha metástases no linfonodo 7, 9, 10, 11, 4, 5 e 6. E ele teve resposta patológica completa, não existia mais tumor. Já tinha ele tinha conseguido a resposta patológica completa. E isso a gente tem visto em uma boa parte dos pacientes que faz neoadjuvância, né? Para vocês verem como tem mudado as coisas. Não se sabe daí se
realmente o paciente está totalmente curado ou não. Não se sabe se tem micrometástase, se não tem, mas é, a ideia é essa. Tem resposta patológica completa, não faz neoadjuvância com imuno no pós. Então, esse paciente ele está bem, já faz, eu acredito que mais de um ano, está super bem o paciente. Era o paciente que estava condenado praticamente, né? E algumas dificuldades, né? Esse é até um slide que eu pus que me pediram uma vez, eu faço sobre prós e contra, e que eu vi que não tem muita coisa contra, mas tem assim, o custo da aquisição do robô, custo de manutenção, custo dos instrumentais, né? Por isso que é cobrado uma complementação, porque você tem que trocar um robô, hoje sai por volta de uns 15 a 20 milhões de reais, né? Tem que trocar ele, e ele não se paga. Tem os ganhos que vêm junto com o robô, né? Mas ele quando você compra, você não vai que não pensa em tirar o dinheiro com cirurgias, né? Ou a instituição. Então, a vida útil é baixa, né? Os materiais todos são descartáveis. Havia o custo de formação e treinamento que era muito caro, a gente tinha que fazer, e no meu tempo ainda teve que ser feito fora. E hoje a gente já, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, através até do diretor científico, que é o Bonomi, que é um amigo particular nosso, né, Dante? Ele é um cara muito ativo e ele conseguiu com que esse custo baixasse bastante. A gente hoje até certifica lá na Nossa Senhora das Graças os cirurgiões que estão nesse treinamento. E curva de habilidade e programas de treinamento vem cada vez sendo mais aplicados. Com a vinda desses robôs japoneses, chineses, eu acho que vai melhorar ainda mais isso, né? Que o pessoal está se preparando para dar cursos para fazer mais programas de treinamento, porque cada robô atua de um modo, né? Então, você tem hoje já a plataforma da Meditronic, tem alguns outros robôs que vieram, que a gente já, já treinou ali, mas é bem diferente. E os chineses estão fazendo robôs muito semelhantes ao da Vinci, mas com algumas vantagens já, né? Eles estão fazendo. Então, você não vai precisar treinar muito, porque você já tem o treinamento do Da Vinci, você vai comprar, a tua instituição compra o chinês, você vai usar com algumas vantagens sobre o Da Vinci, né? Então, isso aí é o que limita ainda um pouco o custo em relação à videocirurgia. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Tá bom? Obrigado.